Pai do Senhor para todos, voltando com mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Ronald de Janilson, pastor da Assembleia de Deus do Ministério Chama Viva e também diretor do ITCV, Instituto Chama Viva. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, dando sequência a uma série de vídeos sobre demonologia. E o tema de hoje é Asmodeus, um dos 7 príncipes do inferno. Asmodeus, um dos 7 príncipes do inferno. Afinal de contas, quem é o Asmodeus? É necessário salientar que muitos demônios que existem, os seus nomes não estão descritos no cânon sagrado, na Bíblia Sagrada. Assim como muitos anjos de Deus também não têm os seus nomes inseridos na Bíblia Sagrada. Isso é algo claro nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia só fala de um arcanjo, o arcanjo Miguel. Mas é claro que nós entendemos que existem outros arcanjos, né? Então, a Bíblia não faz menção de todos. Até não teria condições de falar de todos os anjos, porque são milhares de milhares de milhares, como está escrito lá em Apocalipse. Da mesma forma, são os demônios, né? Não tem como falar o nome de todos eles. Mas, no caso do Asmodeus, nós encontramos um texto bíblico que fala sobre ele, não cita o nome dele, mas fala sobre ele. E nós fazemos uma junção com um texto apócrifo que se encaixa perfeitamente e nos faz entender que está falando a respeito desse demônio chamado Asmodeus, que é um principado. Asmodeus é um espírito mau, cuja origem, na verdade, remete a uma religião persa, né, chamada de Zoroastrismo. Ele foi absolvido também pelo judaísmo, que faz uma associação ao rei de Sodoma, cidade bíblica, né, cheia de pecado, de promiscuidade. É claro que essas crenças, tanto judaicas como de outras religiões, trazem histórias místicas, fictícias, que não têm base bíblica muitas das vezes. Porém, quando se trata de demônios, nós encontramos textos, tanto na palavra de Deus, como históricos, muitas das vezes que têm uma base, uma evidência para a existência dessas entidades, desses demônios. Então, Asmodeus, ele é um demônio maligno, né, que é mencionado no livro de Tobias, que é um livro apócrifo, né, faz parte do Antigo Testamento da Bíblia Católica. Nós evangélicos não utilizamos esses livros como estando eles no cânon ou no cânon sagrado, portanto não são inspirados pelo Espírito. Então nós não damos total credibilidade a esses livros, mas não deixam de ser importantes, porque são livros históricos, que narram histórias, muitas das vezes, que realmente aconteceram. Só que quando nós confrontamos esses livros com o cânon sagrado, com os 66 livros que temos na Bíblia, nós podemos dizer, ou chamar de evangélica, apesar de não ser dos evangélicos, a Bíblia é a palavra de Deus, é para todos, é só uma forma de se expressar. Então, quando nós fazemos uma junção, a gente vê que algumas coisas não batem, né? Algumas heresias são ensinadas em livros apócrifos, como falar com mortos, como pedir coisas a pessoas que morreram, enquanto que no cânon sagrado não existe espaço para esse tipo de prece ou de crença. Mas acredita-se que a ligação desse demônio é com a luxúria, né? Ele é associado ao pecado da luxúria e até ao demônio da luxúria. O Asmodeus é descrito como um demônio da luxúria que ama pornografia,
força as pessoas a desejarem outros corpos, força entre aspas, né? Ele trabalha principalmente através da fantasia, enchendo-a de imagens, pensamentos impuros, de forma a obscurecer a razão. Então ele age na área da sexualidade, né? Da luxúria, da prostituição, principalmente do adultério. Então, qual o texto bíblico que se encaixa com a história do Asmodeus relatada no livro de Tobias, que é um livro apócrifo? É o texto de Mateus, capítulo 22, versículos do 23 ao 30, que eu vou ler para você entender. Diz assim a palavra de Deus: no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Aí vem a resposta de Jesus no versículo de número 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Ou seja, os anjos não têm sexualidade, então não vai ter relacionamento de homem e mulher no céu. Então, nós vemos aqui que no Evangelho, segundo escreveu São Mateus 22, dos 23 ao 30, estes que interrogaram Jesus, os saduceus, eles falaram a respeito de uma mulher, né, que era casada com um homem, e aí ela perde o esposo, e segundo a lei de Moisés, ordena, já que ela não teve filhos, que deveria casar com um irmão. E aí ela casa com o primeiro irmão, ele também morre sem lhe dar filhos, casa com o segundo, terceiro, até o 7º. Os 7 morreram. Então, quando nós vamos para o livro de Tobias, no capítulo 3 e o versículo 8, diz assim, ó: 7 vezes, diz que, na verdade, 7 vezes Sara tinha sido dada em casamento, mas em todas elas um demônio mau, chamado Asmodeu, matou o noivo antes que o casal tivesse relações. Ou seja, se encaixa perfeitamente, apesar de que em Mateus vai dizer que eles casaram, né? E aqui em Tobias vai dizer que eram noivos. Mas naquela época, noivo e casado se utilizava, quando era noivo já era chamado também de casado e assim sucessivamente. O que dá a entender claramente é que não chegaram a ter filhos, né? Talvez não se relacionaram, como diz Tobias, mas segundo Mateus, eles chegaram sim a casar, né? Talvez até a ter relações, mas não chegou ela a engravidar. E aí veio o Asmodeu, segundo Tobias, o livro de Tobias, e mata o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 7º noivo, no caso de Tobias, mas em Mateus fala já esposo. Então, há essa controvérsia, né, de noivo e esposo, deixando claro que Tobias é um livro apócrifo, então não é inspirado pelo Espírito. Então ele pode não passar uma verdade total do que realmente aconteceu. O único texto aqui que é digno de uma confiança total e fidedigna é o texto de Mateus. O de Tobias trata-se só de um livro histórico que a gente pega e faz um encaixe que dá a entender que se trata do mesmo caso. Então, eu vou ler especificamente o que diz Tobias 3 e 8. Diz assim, ó: ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos. Veja que aqui a expressão já muda, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Então o texto em si
pelo menos o versículo 8 do capítulo 3 de Tobias, dá a entender que eles casavam sim. Mas quando o marido chegava perto, que dá a entender que era para ter intimidade sexual, esse demônio os matava. Então matou os 7 maridos dela. Então há quem acredite que esse demônio, o Asmodeus, que é um príncipe, na verdade o nome melhor de se usar é um principado, já que príncipe é um nome melhor dado a anjos. Quando se trata de demônios, são principados. Acredita-se também que ele só esteja abaixo na hierarquia demoníaca apenas do Lúcifer. Então ele é um principado muito poderoso, né? Trata-se, segundo dizem os estudiosos, de um ex-serafim, assim como também um Leviatã, que foi o que nós falamos no último vídeo aqui do canal, também era um serafim, segundo os estudiosos da demonologia. Então, a coisa é tão séria, para você ter uma ideia, que o Asmodeus ele foi retratado em uma minissérie da Globo. É isso mesmo. Na minissérie Hoje é Dia de Maria, que foi ao ar em 2005 na Globo, o Asmodeus aparece como um personagem. A trama retoma várias fábulas e contos folclóricos para narrar a história de Maria, uma órfã perseguida pela madrasta. Ele também, como eu falei, é um ex-serafim, segundo os estudiosos, e a imagem do Asmodeus costuma repetir um padrão. Ele aparece como uma figura monstruosa, com asas, 3 cabeças, já que os serafins têm 6 asas, como está em Isaías capítulo 6. Então o Asmodeus aparece com essas asas, 3 cabeças. A primeira cabeça é de um homem, com hálito de fogo, e outras 2 são de touro e carneiro, animais associados à virilidade e à fertilidade. Então, o que sabemos a respeito desse demônio, biblicamente, é muito pouco. O que mais nós encontramos sobre ele é na história. Você vê que o Leviatã, que foi o último vídeo do canal, nós já encontramos vários textos bíblicos fazendo referência a essa entidade, ao Leviatã. Já o Asmodeus, só encontramos esse nome em Tobias capítulo 3, versículo 8, que é um livro apócrifo, como já falei. Todavia, eu acredito na existência desses principados, dos quais o Asmodeus é um deles, Leviatã é outro. Ao todo são 7 principados. E prover a Deus que nós possamos falar de todos eles aqui ao decorrer dos vídeos. Isso vai de acordo com o total das visualizações, das curtidas, dos comentários. Se você quer mais vídeos falando a respeito desses demônios, desses principados, que são figuras também mitológicas para alguns estudiosos eles não existem, são só da mitologia, são fictícios, mas eu acredito na existência deles como demônios. E no caso do Asmodeus, a área que ele atua é para destruir casamento, assim acreditam alguns estudiosos. Então essas entidades que a gente vê aí incorporar, em alguns lugares, em algumas pessoas que recebem incorporação de espíritos, são entidades que manifestam e que são guiadas ou chefiadas por esse demônio que é um principado, que é o Asmodeus. Ele é muito maior, hierarquicamente falando. O principado não incorpora em corpo de ninguém, ele trabalha só agindo em questão de chefiar os demais demônios que trabalham naquela área, seguindo a ordem e o mandado dele. Então que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que nos ajude, que ajude você no seu casamento, para que não haja brecha, para que esse demônio chamado Asmodeus ele possa destruir o seu casamento, o seu relacionamento e levá-lo para uma vida de luxúria, de pecado, de adultério. Em nome de Jesus, que Deus possa te livrar e te guardar das artimanhas desse demônio, da ação maligna dessa entidade.
Então eu quero, como ministro do Evangelho, abençoar a tua vida e profetizar livramento e proteção de Deus sobre você contra essa e outras entidades malignas, no nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, se inscreva aqui no canal, dá um like, clica no sininho para receber as notificações e também você pode ajudar esse canal para que a gente possa melhorar os equipamentos a cada dia, gravar mais vídeos, tanto ajudando no Pix, como também adquirindo um dos nossos cursos teológicos que estarão aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome de Jesus.